A Aline foi minha aluna já há um ano, mais ou menos, e eu só posso dizer que meus alunos são muito especiais. Já estou aqui fazendo elogio. Tudo bom, Aline? Tudo bem? Você é uma aluna que eu estava contando que é muito especial, porque você vem de uma geração nova de pessoas que vão além daquilo que fazem no dia a dia, ou seja, profissionais empreendedores nas suas áreas, que já têm uma vida estruturada, que já têm um trabalho muito reconhecido e, no entanto, buscam caminhos que agreguem aquilo que fazem, né? E você é uma dessas profissionais. Você quer nos contar, assim, por que você, na medicina, foi buscar trabalhar com gestão na área de saúde e o que esse caminho te trouxe, assim, de possibilidades? Primeiro que gostoso ver você falar assim, vem assim a trajetória na minha cabeça. E primeiro eu quero agradecer o convite. Me sinto muito feliz e honrada de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, né, e da nossa experiência, que foi uma experiência bem gostosa, né, de eu ter tido a oportunidade de fazer o curso com você, que foi muito trouxe muitos aprendizados, né? Foi muito legal, muito libertador, né? Em várias áreas. Falando um pouquinho da minha história, a área da gestão, né? Meu nome é Aline, eu sou médica ginecologista, atendo aqui em Curitiba. E em uma época da minha vida, eu achei que eu deveria fazer alguma coisa diferente, que estava faltando alguma coisa. E essa dúvida e esse querer fazer alguma coisa me levou para a área da gestão. Comecei a fazer alguns cursos na área de gestão e saúde. Eu fiz esses cursos, me apaixonei, questão de planejamento financeiro, de como organizar a carreira, né? Que na medicina se fala muito pouco disso. Não se fala muito e as pessoas acabam não se organizando e construindo uma carreira meio que no atropelo, né? E fazendo decisões, tomando decisões aleatórias, né? E É. eu comecei a gostar e comecei a estudar essa área, daí eu comecei a pensar o que que eu vou fazer com esse aprendizado que eu tive da área da gestão. E estudando e vendo o que, que eu gostaria de fazer, eu caí também na área da inteligência emocional. Né? Eu entendi que para você fazer uma carreira de sucesso, você precisaria estudar um pouquinho da inteligência emocional, do seu autoconhecimento. E fui estudar em relação a isso. E entendi que eu precisaria ajudar outros médicos nesse caminho, né? Nessa jornada de construir uma carreira, né? Comecei a treinar meus aprendizados na minha carreira e pensar em uma maneira de ajudar outras pessoas. E então comecei a pensar como que eu vou fazer isso, né? Um grande desafio para mim. Nossa, muito bacana, né? Você sabe que você falando isso, quem está muito envolvido assim na área de saúde, com atendimentos, nós temos uma formação, seja lá na medicina, na odonto, na físio, na fono, em todas as áreas que têm a ver com isso, nós estamos muito mergulhados nos atendimentos diários e muitas vezes toda essa parte de gestão de uma clínica fica em segundo plano e e realmente, não são todos os profissionais que têm essa visão. E o quanto que, uma ocasião, eu tinha um consultório que era do lado de um banco, que era perto ali do Hospital de Clínicas, aqui em Curitiba, lá em Curitiba, e e o gerente sempre me falava, Cida, a quantidade de médico que tem problema com, assim, com a administração da parte financeira e tal, por quê? Porque não tem tempo para cuidar, só trabalham e não cuidam daquilo que ganham, e por aí vai, né? Isso é um dos pontos. E é muito interessante isso quando você traz do teu olhar de gerir melhor a tua área, o teu trabalho, mas mais ainda, e que tem tudo a ver com comunicação, é essa relação de ensinar para as outras pessoas também. Como que você pode contribuir com os outros médicos, com os teus colegas, enfim. E como é que foi esse processo, então, de se preparar para ensinar os seus colegas? E então, eu comecei a decidir, então eu vou começar a trabalhar com consultoria e mentoria de carreira. E no começo, quando eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer algo muito, vamos fazer. Eu conversei com uma pessoa do marketing, essa pessoa me falou, seria interessante você fazer vídeos, você fazer lives, né? Isso há uns 2 anos atrás. Daí eu disse, não, eu quero fazer alguma coisa que não precise falar.
Porque eu não era comigo esse negócio de falar em Aham. público, de comunicar dessa forma. E daí eu fui entendendo, assim, que eu fui me apaixonando cada vez mais por essa área, por aquela necessidade de ensinar e de transmitir aquilo que eu queria transmitir, né? Porque você falando essa questão ali da parte do banco, do financeiro, do planejamento médico, né? Aí eu vejo Uhum. que tem, assim, duas questões. Primeiro, é a seguinte, o profissional da área da saúde, ele trabalha, 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 às vezes ele pensa que precisa ganhar um pouquinho mais, ele vai pegar mais um trabalho, mais um plantão, e na verdade, às vezes o que ele precisa é parar e tirar um tempinho da semana para organizar o financeiro, organizar o planejamento para que ele não precise trabalhar mais, né? Mas sim Exatamente. valorizar o tempo, a hora dele, né? E ganhar um pouco mais dentro daquilo que ela já faz, né? E aí entra a segunda questão, que tem muito a ver com a comunicação, né? Quando você vai querer melhorar a qualidade do teu trabalho dentro do consultório com as pessoas, isso é comunicação. Totalmente, nossa, totalmente mesmo. E o quanto que isso exige de um bom treinamento para as secretárias. Eu, inclusive, uma determinada época, eu tinha um treinamento específico para secretárias de consultórios médicos e também alguns laboratórios me chamavam, assim, laboratórios farmacêuticos, para dar treinamentos para os médicos, para saberem usar melhor a comunicação e também eh, trabalharem com a sua equipe. É uma visão ainda muito nova em relação a isso, porque não são todas as pessoas que têm isso, mas o quanto é importante, né? E aí, a partir desse momento que você identificou essas duas necessidades, como você fez para trabalhar tudo isso? Eu comecei, assim, a gente parte às vezes de um ponto de daqui para lá, né? Quando a gente está meio assim sem rumo, a gente vai pegando coisas, né? De forma aleatória. Mas quando você consegue enxergar algo, assim, uma coisa que você quer fazer, um propósito, uma missão, né? A gente parece que vira a chave, né? Que a gente começa a enxergar de lá para cá. Daí você começa a Sim. entender, não, o que que eu preciso fazer, né, para poder fazer aquilo que eu quero, né? Chegar no meu propósito, na minha missão, estar vivendo isso, né? E foi nesse processo que eu entendi que não, eu preciso trabalhar a comunicação, porque quando eu comecei a estudar um pouco de inteligência emocional, de autoconhecimento, uma da coisa importante que eu aprendi foi que nós não somos presos àquilo que nós vinha, que eu não era presa àquilo que eu vinha sendo. Eu tinha aprendido a ser daquela forma, mas que se eu quisesse fazer algo diferente, eu poderia mudar a minha maneira de ser através do aprendizado, de buscar cursos, buscar leituras e buscar até o próprio, né, e principalmente o autoconhecimento para entender quais as competências, o que que eu tinha aqui, que eu precisava trabalhar e o que que eu precisava aprender. E a comunicação, o falar, né, na época que eu pensava assim, eu falar em público. Eu achava que eu precisava só aprender a falar. Mas isso vai Uhum. muito além, né? Vai da autoconfiança, da segurança, daquilo que você tem, né? E comecei a fazer cursos. E uma das coisas que estava no meu pacote daquilo que eu precisava para chegar lá onde eu queria era trabalhar a voz. E eu imaginei assim, não, eu preciso trabalhar a minha voz, porque eu preciso fazer com que a voz saia, porque eu falava muito para dentro, muito baixinho, e assim, eu preciso trabalhar a comunicação. Daí foi um dos cursos que eu fiz, foi ter o curso do Fale Melhor em Público, que é muito Uhum. além, né? Depois a gente vai fazendo, vai participando do curso, fazendo as aulas, e vai muito além do falar, né? Tem toda a técnica e tudo que a gente quer fazer, que nós queremos fazer, é sobre a técnica. Então, eu comecei a procurar isso e trabalhar isso, de acordo com o que eu precisava, não através de coisas aleatórias, escolhendo. E trabalhar e fazer o curso foi muito bom, porque a gente vai começando a ver que para tudo tem técnica, nada é aleatório, né? É. Todos os exercícios, os esquemas, né, que a gente aprende no curso, e tudo vai somando e vai dando mais autoconfiança, né? Porque você pensa, não, eu não preciso entrar sozinha, vazio, né? Existem técnicas que vão me ajudar a desenvolver ou a fazer aquilo que eu quero fazer, né? Então, foi isso Isso, que... por si só, isso já dá segurança, né? Só de se saber que, opa,
Se tem técnica, é porque isso funciona. Então, isso vai me ajudar, né? Exatamente. Se tem uma técnica, é só aprender a técnica e seguir a técnica, né? Exato. E E é porque muito acho que gostoso quando daí você já sabe assim que essa técnica vai te levar a um lugar com mais facilidade, sem sofrimento, né? Hoje, Aline, eu estou iniciando uma nova turma. Aliás, deixa eu te contar, o curso ele mudou de nome, ele foi para Jornada Intensiva da Comunicação de Alta Performance, porque de tanto eu ouvir de todos os alunos que se dá, esse curso é muito mais do que falar em público, muito mais que falar em público e muito interessante mesmo. Aí eu me toquei e falei, pois é, claro que é muito mais, é uma preparação que lá no final eu nunca tinha me tocado. E aí foi muito bacana essa mudança de conceito e até mesmo de reestruturação. Você fez parte da última turma que recebeu esse nome. Mas, enfim, o mesmo conceito, as mesmas coisas, né? Aline, e aí, assim, dentro disso que você está falando, é muito bacana, porque você falou que, num primeiro momento, você decidiu que só queria fazer as coisas escritas. Isso é típico dos médicos, dos profissionais de saúde, né? Porque escrever, ou então advogado também, mas na hora de vir para o front, qual foi o momento que você precisou fazer uma palestra? E como que foi isso de aplicar aquilo que você tinha aprendido? é um trabalho, né? Eu acho que tudo é treino. Como Uhum. eu preparei tudo isso para o presencial, né? Para fazer mentoria em grupo presencial, dar palestras de forma presencial. E bem no momento que eu estava começando, que foi muito recente agora no começo do ano, entrou a questão da pandemia. E daí precisou trocar do presencial para online. E daí tá, e o que que muda? Muda que nós temos a câmera, nós temos o distanciamento, né? Não tem aquela conexão próximo. Mas a comunicação é a mesma, né? Aquela questão do que você quer comunicar, né? De entender quem é o público com a qual você vai comunicar. Isso tudo não muda muito do online do presencial. E eu também, assim, né, a tua pergunta, eu comecei a fazer, não tem outro jeito, né? Você faz né, assim, às vezes aceita algum convite que você pensa assim, não vou aceitar. Não, aceito. Né? Daí você pega, Vou aceita e falar vai mesmo e só se assim. joga, né? Hã? Com certeza. Vou falar É, mesmo assim, né? Agora, foi bom porque você já estava com tudo muito fresquinho, já tinha trabalhado essa parte de vídeo, tudo isso te ajudou, né? Agora, os desafios da pandemia, eles não param, porque todas as áreas sentem um reflexo muito grande de ter que, enfim, se reposicionarem, né, em relação a líderes e liderados, profissionais liberais, todo mundo está precisando entender qual que é esse novo espaço que vai ocupar. Muito bacana quando você traz essa reflexão de que se até aqui nós viemos de um jeito, nós podemos mudar se nós quisermos, né? Ou seja, nós podemos fazer novas coisas. E esse eu acho que é um princípio que se aplica muito à pandemia e essa necessidade de trazer novas habilidades que vão te levar mais para frente, ou seja, que vão te possibilitar chegar onde você deseja chegar a partir de agora. Ah, você acha assim que na tua área, dando as mentorias que você dá, a comunicação é uma dificuldade? o que é interessante de falar é que não é que é uma dificuldade, é que talvez as pessoas não veem a necessidade de aprender, porque as pessoas se veem como uma pessoa que não, eu não sei falar, né? Não é para mim, eu não tenho esse dom. Então, é uma questão de enxergar a necessidade ou as oportunidades e não travar por isso, porque às vezes a pessoa recebe uma grande oportunidade, ela pensa assim, não, tem que falar em público ou tem que se expressar e eu sou mais na minha, né? Essa oportunidade aí não é para mim. E o pessoal da área da saúde é muito do fechado, mas existe essa necessidade agora de desenvolver isso, porque o virtual veio para ficar, e a questão de desenvolver novos produtos, novas oportunidades, né? Até a telemedicina, de você precisar se conectar com a pessoa no online, né? Até isso, assim, gera uma certa dificuldade, uma insegurança, né? Como que eu vou fazer? E tem muita gente que não vai para o online porque acaba travando por essa dificuldade de comunicação, sendo que é muito semelhante,
mas você precisa aprender. Tanto que uma das competências do profissional, né, do profissional do futuro, é essa capacidade de você desaprender algumas coisas para dar espaço a entrar coisas novas, né? E essa constante evolução, se achar que está travado numa coisa, ou num modelo de ser, ou num jeito de ser, não existe evolução, né? Não existe crescimento. Então, é entender que você precisa, né? E é uma necessidade e dá para aprender, porque existe técnica, existem conceitos, né? Como a maioria das coisas que, se você entender que você precisa daquilo para chegar no teu propósito, na tua missão, para fazer aquilo que você gostaria de fazer, é só você descobrir e fazer, né? É decisão, ação, treinamento, persistência e fazer. E acho que a comunicação, esse foi um desafio para mim, né? E é sempre, né? Sempre tem os desafios. E a gente tá fazendo, trabalhando, então estamos aí. Mas isso é maravilhoso, porque é exatamente quando você diz, não, eu precisava fazer isso. Num primeiro momento, você também optou em falar, não, eu prefiro fazer escrito. Mas aí falou, não, mas se eu ficar nessa de fazer escrito, eu não vou conseguir chegar onde eu preciso. Eu preciso, além de escrever meus artigos, participar de eventos, eu vou ter que falar. E é quando você resolve virar essa chavinha interna que eu digo, de dizer, opa, mas então o que que eu preciso fazer para melhorar? Aqui a Lana fala que a pandemia trouxe a necessidade de se comunicar via web. As pessoas começaram a se colocar no lugar de um jornalista também, a proximidade com as câmeras, etc. Eu hoje estava dando retorno para os meus alunos novos e tal, e isso que eu ia te contar. E foi muito Uhum. interessante porque uma das alunas me falando sobre a timidez dela, sobre a quantidade de oportunidades que ela já perdeu por não ter conseguido falar no momento que precisava falar. E eu gosto de Uhum. responder todos esses vídeos que eu recebo com um vídeo muito simples, muito caseiro. Põe a câmera do jeito que está na minha cara, assim, e respondo como um bate-papo mesmo. Acho que é um primeiro momento do curso interessante para as pessoas começarem a entender que a conversa que nós temos no dia a dia com as pessoas, ela se tornou ampliada, ou seja, é o conversar em público, é o conversar online, é conversar no vídeo, numa live, enfim, todas as situações, seja numa palestra, numa live, um vídeo, e isso é muito gostoso, é perder o medo em primeiro lugar e depois achar o seu caminho. Isso mesmo. Eu vou pegar aqui algumas perguntas para a gente fazer uma paradinha para os comentários e perguntas. Certo. A Gisela é odonto. Oi, Gisela. E ela está perguntando aqui sobre essa relação da comunicação com os seus pacientes. Como que esse trabalho de gestão te auxiliou também? Esse é um ponto bem interessante da comunicação com os pacientes, porque eu passei a usar e me comunicar melhor, tanto na questão da mentoria, quanto na questão dos pacientes também, isso não tenha dúvidas. Porque eu lembro na última aula que a gente fez ao vivo, quando você falou daquela questão assim de não é o que a gente quer falar, mas o que vai chegar no ouvido ou no entendimento da outra pessoa. O quanto é importante na nossa comunicação, quando nós estamos pensando no que nós vamos falar, ou naquilo que nós vamos comunicar, na outra pessoa, né? Então, entender de pessoas, aí entra muito a questão da empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, para você ver o que você quer comunicar, como é que pensa a cabeça, a mente daquela outra pessoa com quem você quer comunicar, para você poder fazer o fio, né? O link, de modo que aquilo que eu vou falar seja compreensível para o outro, né? Então, eu uso isso muito com as minhas pacientes também, de entender cada uma, das necessidades de cada uma e da maneira como cada uma entende, né? Tem muito a questão dos perfis comportamentais também, que entra nessa questão da empatia, de você entender do outro, para você, eu quero falar isso, mas o que daquilo que eu quero falar, eu quero que aquele paciente entenda. Né? Que não adianta eu falar, e assim a pessoa está ali, ela só faz assim. Né? E no final ela vai embora, ela não entendeu nada, porque tem muita gente que não pergunta. Mas, assim, a responsabilidade é sempre do comunicador, não é, Cida? Na maioria das vezes é do comunicador. Se a É, pessoa não entendeu, de repente você não. envolve o receptor da mesma maneira, só que a responsabilidade de passar uma informação
tem muito a ver com a nossa intenção. O que que nós queremos comunicar, né? Eu vou contar aqui um caso que me marcou muito. A minha mãe já é falecida, ela já, enfim, já estava com 80 e poucos anos e ela acabou tendo que passar por uma situação de câncer e tal, e teve aos 80 e poucos anos câncer de mama, uma coisa Hum, assim. E, e eu lembro que, no caso, assim, foi um médico, não foi por mal, talvez era final de dia, ele estava meio cansado, é um médico muito bom, inclusive, mas eu jamais consultaria com ele na minha vida veja, por um incidente, assim, por uma forma de dar um diagnóstico para uma pessoa. E ele chegou assim, nós fomos na consulta, ele foi dar o resultado da biópsia e tal. E ele simplesmente falou: a sua mãe está com câncer, ela vai, sabe assim? E ela do ladinho ali, embora super lúcida e tal, né? Ela olhou para mim e para o meu irmão e falou: ele está falando que eu vou precisar tirar. Aquilo foi tão forte, sabe? Mas a frieza do médico falar algo tão forte, tão tão, assim, tão decisivo, sensível, né? Tão que é, mas sem sentimento, sabe? E ele é um excelente médico. Não estava num bom dia, tenho certeza, mas veja a responsabilidade que é, né? Porque ele acabou, enfim, passando uma imagem errada. Pode ser muito competente, mas se comunicou muito mal. E eu, olha, se algum dia eu depois, inclusive, precisei passar por um mesmo procedimento e tal, mas nem de longe, sabe? Passei na frente do consultório. Quer dizer, se ao longo da vida uma pessoa vai tratando os clientes sem empatia, é uma ótima forma de esvaziar o consultório, você não acha? é perfeito, aham, perfeito. E, Porque a comunicação que você tem com as pessoas é o teu cartão de visitas, né? claro. Porque ela te dá uma oportunidade de você fazer a pessoa se sentir naquele momento muito bem, né? Ou se sentir naquele momento muito mal, né? E tem uma frase que eu escuto muito, que eu gosto muito, é que as pessoas vão esquecer o que você fala e vão esquecer o que você faz, mas não vão esquecer a maneira como você faz elas se sentirem, né? Então, assim, ela pode ter trazido o melhor diagnóstico, a melhor ser uma pessoa com muitos cursos, com muitos congressos, com doutorado no exterior, mas se ela não Sim. souber comunicar com a pessoa a ponto de fazê-la se sentir bem, de fazê-la se sentir mais tranquila, né? Trazer um sentimento que ela vai guardar de uma forma positiva que ela nem sabe da onde que veio aquele sentimento, né? E daí você Sim. diz, não, eu só fui lá e eu me senti bem, eu não sei, né? Isso é o marketing também, né? O nosso é o nosso marketing, porque a partir do momento que eu guardo, que eu saio do consultório com um sentimento positivo, eu vou querer que outras pessoas passem por essa mesma sensação que eu senti, né? Por essa mesma experiência, né? Que é o que é o marketing hoje, é a experiência. Se a É. pessoa teve uma experiência boa, de repente ela vai voltar. Pode ser que ela volte mesmo com uma experiência não tão boa, mas você vai aumentando a chance tanto de ela te divulgar. Porque a hora que fala assim, quero uma indicação de um médico X de tal especialidade, se ele tem aquele sentimento bom de que você passou alguma coisa boa, vai lembrar na hora do teu nome, não precisa nem fazer esforço, porque vem automático, né? Assim, vai na caixinha, coisa de que você fez se Sim, sentir bem. Isso. e as nossas escolhas são exatamente pela forma como as pessoas nos fazem bem ou mal e a gente reage a elas, né? E a gente tem que saber que nós também fazemos as pessoas se sentirem bem ou mal. Por isso é uma coisa de muita responsabilidade. Não é o cansaço, não existe justificativa para tratar um cliente, um paciente de uma forma que não seja a melhor possível. E hoje, inclusive, eu tenho comentado sobre isso, porque foi um dos dados que me chamou muita atenção do LinkedIn, que faz aquele levantamento global. A comunicação Uhum. em primeiro lugar das soft skills, ou seja, que mostra exatamente isso que nós estamos conversando. Se o profissional hoje só ficar focado na competência, quando a gente fala esse só, significa o seguinte, que todo mundo tem que ficar, de fato, muito focado em ser competente, mas não vai ser
o suficiente, né? Se não tiver uma, um treinamento, uma dedicação para se desenvolver como indivíduo, vai ficar para trás. E a comunicação é um elemento chave para fazer essa ponte, não é mesmo? Exatamente. É uma das principais. A comunicação está em todo lugar, né? Porque é aquela coisa que liga você com o outro. E você pode somar uma quantidade enorme de conhecimento das hard skills, né? Você pode fazer uma coleção de hard skills na parede, mas se você não souber transformar tudo aquilo que você aprendeu, que você somou, no resultado na vida da outra pessoa, né? Levando ela a mudar um hábito, a fazer um tratamento, a seguir uma orientação, né? Não adianta nada, porque se a pessoa não tiver empatia, se ela não se sentir bem com você, se ela não sentir confiança na tua comunicação, ela vai ela vai deixar a receita de lado e vai procurar outro, né? Independente da quantidade. É claro que é nosso papel estarmos sempre atualizados, trazer o que há mais de novo, né, de tecnologia, de tratamentos, de inovação, mas isso é um pedaço, né? É um pedaço do tratamento, né? Do outro lado vem a questão emocional, né? As soft É. skills que fazem com que aquilo que você aprendeu chegue no outro, né? É. E E uma das transforme. coisas, e uma das coisas que eu acho que é bem difícil na área de vocês é a quantidade de termos complexos. Na minha área, na parte de voz, tem, é uma parte muito, enfim, de fisiologia, anatomia, mas vocês no dia a dia acabam tendo que lidar com essas informações. E como é que é isso, por exemplo, ter que traduzir alguma coisa para um paciente? Dá aquela sensação de não, mas se eu falar desse jeito, ele vai achar que eu não sei das coisas, porque as pessoas têm medo de serem simples. Eu acho incrível isso. Falar de uma forma acessível facilita muito a vida, mas se desapegar da necessidade de colocar os termos bem complexos é uma coisa que eu vejo que a gente pode evoluir muito nessas áreas de saúde e também de direito, especialmente. Quem está aqui que é de direito sabe bem, né? Também, né? Eu acho que aí é uma coisa nova que precisa que as pessoas aprendam um pouco isso, que como elas se enganam em relação a isso, né? A Uhum. Gisela colocou aqui, linda, adorei. Obrigada, Gisela, que bom que fez sentido para você. É. Quando as pessoas querem comunicar que assim, eu sei muito, então eu vou falar em termos técnicos, né? Mas na verdade a comunicação acontece quando você consegue se espelhar na pessoa, né? Quando a pessoa se vê que você é o mais parecido possível com ela, né? Dizer, ela tá falando a minha língua, ela se preocupou em falar de uma forma que eu entendi. Se o teu conteúdo é bom, se a tua bagagem é boa, se as tuas opções de tratamento são boas, vai ter resultado, você não precisa se preocupar com se a pessoa não vai achar, não. Ela vai entender que você sabe, né, e que você fez o possível para você entrar na mesma conexão que ela, falar as palavras na linguagem que ela vai entender, para que ela possa entender, para que aquela mensagem chegue no ouvido e no cérebro dela de uma forma que possa ser transformada em uma atitude, né, em um resultado. Que Porque não seja adianta nada útil, que seja exato, porque é para o outro a comunicação, não é para mim, né? claro. Assim, o falar é para o outro entender, né? Então, assim, a simplicidade, você falar o mais simples possível e na maneira que a pessoa vai entender é a melhor forma que eu Sem vejo, dúvida. né? Eu não acho que a outra forma funcione melhor. Eu acho que não, porque a pessoa sai confusa e ela acha que nossa, você tá tão, a pessoa tá tão diferente de mim que eu acho que eu não sei nem o que eu vou perguntar, porque eu não sei nem ter dúvida diante de a pessoa não, como ela não entendeu nada, ela não vai perguntar nada, vai sair achando que entendeu e não vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Nossa, e quanta gente sai de um consultório médico, rasga a receita e não faz nada com aquilo. E, né, às vezes tendo que fazer um tratamento meio urgente. O Silvio, que é meu aluno, cientista muito querido aqui, falando que, olha, ele está melhorando com os exercícios. Eu dei um desafio de 20 dias e nós já estamos no dia 14. Veja, amanhã é dia 15, é dia dos meus alunos que estão participando do desafio 20 por 5 postarem vídeos nas redes sociais.
E essa semana eu dei um desafio maior, que eles têm aí que fazer uma série de adaptações e está sendo muito bacana. Então, eu fico muito feliz também com isso, porque diferentes áreas, hoje é muito bacana ver os profissionais se colocando nesse movimento de tá bom, é difícil esse negócio de gravar vídeo, mas vamos lá e vamos tentar e tal. E existe sempre no curso uma coisa de ajuda mútua, né? Porque o pessoal vai postando os vídeos e os outros vão comentando, vão incentivando. Está sendo uma experiência muito, Muito muito bom, né? Em 20 dias de desafios, com certeza, se fizer todo dia, né, com consistência, não tem como você não transformar a tua maneira, né, de não, não comunicar, de tem. falar e aprender. Porque o vídeo, ele nos coloca em contato com a nossa imagem, com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar. E à medida que nós vamos tomando esse gosto pelo vídeo, ou seja, gravar não dói tanto assim, você começa naturalmente a se expor com mais facilidade, tomar mais cuidado com aquilo que precisa melhorar. E a evolução é gradual. O treinamento do 20 por 5 não é necessariamente para quem precisa gravar vídeos, que hoje é uma necessidade para muitos profissionais, mas para todo mundo que quer encarar esse negócio de falar melhor. E vou ver como é que eu estou falando. Muito bacana. É, Lana, querida, olha aí, ó, tem uma jornalista maravilhosa, querida, que está sempre por aqui também, por perto, né? Eu costumo dizer que tão bom os alunos, clientes, vai ficando assim tudo uma grande família, assim, né? Que passa tempo, fica tempo sem encontrar um ou outro. Como é gostoso ver assim bom, essa, né? é demais. E como é Aline, importante essa conexão, né, sim, sim, de estar sim. próximo. É. Aqui a Gisela, agora com o curso da Cida, estou percebendo que estou conseguindo me comunicar melhor com os meus pacientes. Ah, que bom, Gisela. É isso aí mesmo. E esse é um cuidado. Imagina só, é, se você vai se preocupar só com o falar em público, você fica com a vida muito limitada, porque não é todo dia que a gente precisa falar em público. Algumas profissões, sim. E, enfim, o público hoje, mesmo que seja uma palestra online e tal, pode até ser meio que todo dia, mas é um momento do dia. Agora, quantas situações que nós vivenciamos e que nós temos que falar bem. E é isso, é começar a colocar assim um canteiro, um É, canteiro em que você vai regando, vai modificando, vai percebendo que ali dá para melhorar nos relacionamentos pessoais e profissionais. um dos treinamentos que a gente faz no curso é de treinar a comunicação no dia a dia, né? Não só esperar o momento de fazer alguma coisa, algum evento, algum. É o treinamento do dia a dia e se observar, né? Falando, comunicando e percebendo onde que eu achei que ficou bom, onde eu acho que eu tenho que melhorar, né? E essa consistência, o treino diário, né? Sim, é o treino diário, porque é nesse treino diário que é o mais difícil, porque a maioria de nós não consegue reconhecer como lida com a situação do dia a dia. Se é meio agressivo, se é meio desleixado, se fala para dentro, se fala para fora, se a pessoa fala mais para dentro, muitas vezes, e você fazia isso, né, Aline? Você falava mais para dentro. Você Sim, precisa, falar para não é um dentro. problema de voz, não está com problema de voz, mas, no entanto, precisa explorar esse entendimento de tá, por que minha voz está lá para trás? O que eu estou fazendo com ela lá atrás? Deixa eu falar para ser ouvida com mais facilidade, né? Olha que Isso tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento e de você ter, você saber aquilo que você quer comunicar, né? E daí colocar nas técnicas, né? Colocar nas técnicas e treinar até que isso se torne um novo hábito, né? uhum. Nossa, eu vejo assim que tornar habitual é o passo mais importante, porque nós somos feitos de hábitos bons e maus, e tirar esses maus hábitos e colocar um bom exige um certo comprometimento, determinação. Estou aqui ouvindo esse papo gostoso das minhas novas alunas aqui, ó, que fofura, ó. A Ivana falando que comprou o curso hoje, amanhã começa, tá ansiosa. Ai, que bom, Ivana, já
Já fico aqui empolgada. Nossa, a gente está com uma turma Você vai muito amar, é bacana. uma delícia. O Nossa, curso é uma muito bom. delícia. Ah, Uhum. que bom, Aline. Ó, ela, a Juliene, hoje eu mandei um vídeo para você, Juliene. Já fez o vídeo, estou super empolgada em evoluir com as aulas e exercícios. Vai evoluir, não vai, Aline? Hã? Nossa, com certeza, não tenha dúvida. Só faz os exercícios, se entrega e confia em você mesmo também, porque um pouco de confiança a gente tem que ter muita confiança, né, de que no conteúdo e no que nós estamos fazendo, né, e se observar muito, né, ter esse hábito de se estudar muito em relação e não ter medo de errar, né, não ter medo de olhar para o próprio erro, né. Não, tá certo que um processo de aprendizado ele envolve erros, né? E é no erro, e quando você erra, que você olha, nossa, não, aqui eu preciso melhorar, daí você faz de novo, né? E é um processo, né? E você tem que ir tropeçando às vezes e olhando onde é que está tropeçando e melhorando, né? Esse é um processo de melhoramento contínuo. E seguir em frente mesmo, porque não é fácil. E talvez esse seja um ponto. Às vezes as pessoas podem ter uma ilusão assim de que só vão estar preparadas para falar bem quando não tiver nervosismo, quando fizer tudo maravilhosamente bem, que seja perfeitinho. Não tem que ser perfeito, tem que ir para frente. Aqui, olha que bacana, a Silvia aqui complementou. Sempre dei palestras presenciais. Hoje recebi um convite para uma palestra, um evento de forma virtual. E o treinamento da Cida me ajudou muito. Por isso eu aceitei e vou falar mesmo assim no virtual. Vídeos ajudaram muito, claro. Olha para a câmera, Silvio, e vai, foca, porque na palestra online, ontem eu estava dando uma palestra e eu comentei sobre isso, que no online, muitas vezes as pessoas entram nas palestras e desligam a câmera. E isso tira do palestrante algo muito importante e crucial, que é o contato físico, ou seja, porque uma palestra, um auditório, as pessoas estão ali quietas, mas elas estão comunicando o tempo todo, o corpo comunica de uma forma muito bacana. E o fato de você estar olhando para uma câmera pode te deixar meio assim, inibido, meio até falando mais com o conteúdo. Lembrem-se sempre, não fala para cima com o conteúdo você já sabe, fala para frente, olhando para Uhum. uma pessoa que está na tua frente. Isso ajuda bastante aí também. No virtual a gente perde um pouco aquelas orientações que a gente tem, né? Mas é uma nova forma de comunicar. A gente tem E que olhar para a câmera. Eu, pelo menos, eu imagino assim, é tão engraçado quando eu olho para a câmerazinha, parece que essa câmera ela vai assim para o universo paralelo, eu vou vendo as pessoas, porque é importante a gente se relacionar. Às vezes tem seguidores aqui, é tão gostoso isso que eu não conheço fisicamente, eu não sei como é que é o rosto nem nada, mas as pessoas participam tanto e é tão gostoso imaginar a presença mesmo das pessoas que a gente não conhece, que quando você olha para uma câmera, você não está olhando para uma câmera, você está olhando para cada um. E isso é bem importante, porque daí vai criando torna. uma identidade de cada pessoa, né? Daquilo que tudo que ela comunica, né? Ali você vai criando até uma personalidade daquelas pessoas, né? Sim, aham, com certeza. E é engraçado que com o passar do tempo as pessoas na própria live, um vai conhecendo o outro também, como às vezes acontece. Uhum. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta para a Aline, vamos aí mandando essas perguntinhas. Aline, eu tenho algumas agora, hoje, nesse teu processo de consultório e de mentoria. Como que você se imagina daqui a um ano, mais ou menos, com toda essa experiência, essa bagagem de lidar com tanta coisa diferente nesse último ano de pandemia? Eu sempre falo também na mentoria que é importante a gente ter o planejamento, né? E a gente visualizar lá para frente como que vai ser. E não é porque tem uma pandemia que está tudo travado, né? As coisas estão acontecendo e os projetos precisam continuar acontecendo. Então, é importante ter uma visão, o que vai estar acontecendo daqui a um ano, né? Eu imagino um trabalho a longo prazo, como eu quero que as coisas estejam, e é importante esse planejar, eu ter essa visão para que eu hoje tome as atitudes que eu preciso tomar hoje. E eu vejo muito, até assim, nessa tua pergunta aí, colocar um adendo,
que eu acho que faz sentido, em relação à ansiedade, né? Que as pessoas estão muito ansiosas, principalmente nessa pandemia, porque eu acho que as pessoas perderam o futuro, assim, aquele negócio de planejar, né? Ah, uma viagem, né? Não dá para planejar nada, um final de semana aqui, e as pessoas estão. Isso traz uma grande ansiedade, né? E para nós diminuirmos essa ansiedade, é muito importante isso que você falou de assim, eu ter o que eu quero estar fazendo daqui a um ano, né? Eu quero ter uma quantidade X de mentorandos, eu quero estar fazendo mais turmas, ampliando, porque agora eu estou focando mais, trazendo também para os acadêmicos. Eu estou começando um workshop que chama Medicina e Felicidade para os acadêmicos de medicina, para trazer Que essa lindo! consciência já na Aham. faculdade, assim, né, de você de trabalhar a questão de que você não precisa ter muito, você precisa ter o certo, né? Você não precisa focar e desenvolver muito, você precisa focar e desenvolver o que é certo, né? E trabalhando a questão de valores, de propósitos. Então, é esse o meu projeto para dentro do próximo ano e para o próximo ano, 2 anos, 5 anos, e também trabalhar toda essa questão de desenvolvimento de carreira e trazer assim aquilo que é a minha visão, o meu objetivo, aquilo que eu trabalho dentro do meu consultório, né, e que dá certo e que funciona e que eu construí ao longo da minha carreira até hoje e trazer para os médicos que estão começando uma ideia assim de como que você vai fazer, começar a tua carreira, começar a construir alguma coisa e fazer escolhas certas, né? Isso também tem tudo a ver, assim, eu trago muito a questão da comunicação, na ideia de você olhar o outro com empatia e para que você comece a treinar isso, essa consciência já na faculdade, na residência, porque se você não faz isso hoje, você treina uma comunicação errada, né? E assim, você vai fazendo uma forma que você não está se comunicando, você não está se conectando, tá, depois quando eu começar a trabalhar, eu penso nisso, mas você já perdeu uma grande oportunidade de treinar, né? De treinar na faculdade, quando você está ali com teus preceptores, com teus professores, né? E a residência também, né? A residência é um momento muito importante de Sim, treinamento, né? Então, assim, se você já conseguir treinar, aprender e treinar essa comunicação na residência, fica muito legal. você nem Essa sabe. comunicação com os pacientes. Mas isso é tão lindo que você está fazendo. Você já pensou que você pode já alinhar a carreira de um profissional com uma dica, alguma coisa, uma orientação certa que você leve a pessoa para um outro lugar, que ela talvez demorasse muitos anos para se dar conta que teria que ter planejado a carreira dela de um jeito diferente. Por isso que eu sou muito entusiasta dessa ideia de compartilhar conhecimento. E fico aqui nessas lives falando, compartilhe, se prepare, mostre o que você sabe, porque abre portas dos outros, e isso é muito gostoso. Deixa eu te dizer aqui, ó, que bacana. Oi, Silênia. Silênia é uma dessas, que já é minha amiga aqui, que eu já estou de olho nas plantas dela, que ela vai me ensinar a plantar também. É muito bacana ver um médico preocupado em se comunicar muito bem com seus pacientes, isso faz toda a diferença. Eu, por exemplo, acho que tenho síndrome do jaleco branco. Uma boa pergunta essa, como é que faz quando chega um paciente com jaleco branco e você está ali toda linda, de jaleco branco e tal, e o paciente está te vendo como se fosse um monstro? Como lidar com isso? Eu estudo muito de perfil comportamental também. E eu trago isso na mentoria, que tem a análise do perfil comportamental. Eu faço análise com as mentorandas, para elas entenderem o perfil delas. Para quando você entende sobre você, você entende sobre o outro também. Né? Então, quando às vezes vem o paciente, é interessante você já sentir, já ver se qual que é a postura que ele vem, qual que é a posição. É uma posição que ele já vem à vontade, ou ele vem meio com medo, né? E é nosso papel, quando ele chega, você sentir como é que ele está e quebrando o gelo e comunicando de forma que faça com que ele sinta vontade primeiro, para que depois você vá trazer as orientações que você tem que trazer ou buscar entender aquela pessoa, quais são os problemas que ela traz, porque eu entendo também que quando um paciente chega, ele traz dois tipos de problema, né? Aquele problema que ele fala verbalmente, ó, eu vim aqui por isso, e aquele que ele não fala, né? Que está por trás, que está obscuro ali, que às vezes nem ele sabe que você tem, nem ele sabe que ele tem. Então, é o entender a pessoa para ir trazendo aquilo
né? E assim, aquela pessoa que está com medo, que seja, eu atendo muito adolescente. Então, a gente já vê, assim, ela do jeito de sentar na cadeira, às vezes bracinho cruzado, ou já vem. Então, enquanto ela não cruzar o braço, não dá, né? Você vai conversando, vai trazendo, ela vai soltando, daí a hora que você vê, ah, pronto, agora está comunicando, né? Então, é de sentir, de entender de pessoas mesmo, para você tirar essa síndrome de jaleco branco e que as pessoas saiam mais leves e felizes e até desmistificar isso, né? É uma É, oportunidade que a gente tem para dizer, ó, não é bem assim. Talvez tenha sido uma outra experiência que você teve, mas não é o geral, né? Você não precisa se sentir assim. daí a gente recai naquilo que a gente conversou há pouco sobre fazer se sentir bem. Isso é o que vale, né? A Gisela pergunta se você acha que depois da pandemia os cursos online de medicina vão continuar se expandindo. Qual que é a tua visão sobre isso? Eu não sei se eu entendi de qual via, assim, porque tem os cursos online para os médicos, que eu acredito que, né, os congressos, os eventos, vai abrir, vai ter muito mais online, com certeza. E também do outro lado, eu acho que o online não tem mais, assim, né? Não tem como regredir. As coisas têm de se expandir, né? E eu acredito que vai ter também cada vez mais médicos enxergando a oportunidade de oferecer cursos online para os pacientes, de assim, algo de orientação, de mudança de hábito, de alguma coisa recorrente, né? Ah, para os médicos. Para os médicos eu acredito que sim. Eu acredito que os online, os presenciais vão voltar, né? Os Uhum. presenciais vão voltar, mas acredito que eles vão ter a oportunidade de você fazer em casa, se você quiser. Talvez seja uma opção. Vai ter, com certeza, os eventos online vão. Agora é só para frente, acredito eu. O meu irmão é cardiologista, ele tinha um congresso que ele iria participar lá na Holanda, agora, eu acho que seria agora, 7 de setembro, enfim. E ele, todo empolgado, contando para a gente que os holandeses é um congresso mundial, um congresso, assim, que é o maior na área de cardiologia, que, enfim, que estava acontecendo lá, e que eles fizeram uma estrutura online que foi o maior congresso online do mundo, assim, na área de medicina, com a estrutura que se formou. Então, eu acho muito incrível isso, porque as soluções vêm também nesse momento de crise, ou seja, tinha uma série de coisas planejadas, não vai dar para fazer daquele jeito, como nós vamos fazer então? Isso é muito bacana, né? E põe todo Sim. mundo para se preparar, porque é bem o que o Silvio falou. Nossa, eu sempre dei palestra, agora não dou mais palestra presencial e eu tenho que fazer online. Se vira, tem que nadar, tem que ir para frente. A Socorro Tem que está se perguntando adaptar, né? aqui como tem que se adaptar. Como fazer para comprar o curso? Vai lá na minha bio, tem lá na minha bio um link que te leva para a página de inscrição. Assiste o vídeo lá para saber os detalhes do curso e tal. A Conceição está falando que, Aline, gosto muito dessa área de atuação. Como falar com você? Coloca aí, doutora Aline Matos, e começa a seguir e já manda um direct para ela, Vou né? colocar aqui eu vou colocar ali o meu. Tá ali em cima, mas já vou pôr aqui. Aham. Aqui, Manda ó. uma mensagem lá, Conceição, que a gente vai conversar, com certeza. Ó, tá aqui, mandei meu. Eu também adoro conversar sobre tudo isso. Às vezes as pessoas me mandam mensagem no final de semana, no sábado, no domingo, e elas dizem, desculpa mandar, desculpa perguntar agora. Mas é assim, quando a gente gosta de conversar, não tem horário, né? Quando a gente gosta de um tema, de trocar ideia. É o tempo todo chegando mensagem, é uma coisa incrível. A Socorro disse que precisa Assim, a melhorar. gente não precisa assim escolher horário para mandar. Eu, Não, pelo menos para mim, nessa questão assim, vamos conversar sobre isso, vamos, porque é uma coisa que eu gosto tanto e tem tanto com para conversar certeza. sobre isso, né? Nossa, é muito bom. A Socorro diz que ela precisa melhorar aqui, ó, Aline, porque ela participa de reuniões e fica a ponto de morrer. Ah, não, Socorro, vamos resolver isso. Nervosa demais, a ponto de não querer, de forma nenhuma, ir a uma reunião. Quantas oportunidades na vida você perde se você começa com essa história de achar que vai morrer numa reunião?
pode ter certeza que você vai sobreviver a todas elas, não é? Ela Tem já que... tá, ela já é aluna sua, Não, Cida? é É? ela que perguntou onde é que está o link. O Paulo está dizendo aqui que é importante a gente voltar a ter o contato pessoal. Nem falha, a gente precisa. Você já pensou que delícia a hora que a gente puder abraçar os amigos de verdade, assim, os familiares, mas abraçar. Ai, que coisa boa. Vai chegar esse Nossa, dia. faz Tenho muita falta. Não, os eventos presenciais precisam voltar, né? A gente não vai conseguir sobreviver sem eles de jeito nenhum. Claro, nossa, eu adoro os encontros. Agora, até mesmo no nosso curso, na jornada, nós temos esse. Hoje em dia nem vem mais esse bônus de presencial, porque, enfim, não dá para ser presencial. Mas eu gosto do encontro. É difícil para muita gente vir de fora, mas é bem gostoso. Ó, aqui tem uma Aline, tua xará também, fala que não é aluna de Oi, medicina, mas Eline, tudo acompanha as bem? suas postagens e fazem muito sentido para todas as profissões. Isso que eu ia falar, porque o trabalho da Aline é muito incrível e não se restringe à área médica. Você vai ver daqui a um ano, sabe o que ela vai estar fazendo? Dando mentoria para todas as áreas, porque especialmente se pode focar na área de saúde, vai organizando tudo, né? A Cláudia está falando que no curso presencial ela vem aqui me conhecer. Claro, é uma delícia. E tem um coffee break, não é, Aline? Nossa, foi. Nossa, o curso presencial foi muito gostoso. Foi um aprendizado e tanto. Ela falou que paga em 10 vezes. Isso aí, paga a passagem 10 vezes, não vai precisar, porque agora tem promoção de tudo quanto é lado, né? Então já viu. Então, o pessoal aqui está elogiando, está falando muito sobre esse teu trabalho, que é muito bacana mesmo. E aí, olha, o Paulo fala, às vezes atropela as palavras, como deve fazer? Baixa lá o aplicativo Falar Melhor e comece hoje mesmo a exercitar a sua dicção. Esse aplicativo Falar Melhor eu criei e disponibilizo para que quem atropela as palavras possa dar um pouco mais de atenção à clareza. Aí você baixa lá o aplicativo, faz o exercício, ouve, grava e depois ouve de novo, vai corrigindo até que você sinta que não está enrolando tanto assim. Isso é bem importante, porque ninguém merece falar enrolado, né, Paulo? Nada disso. Às vezes é a pressa de querer falar demais e falar rápido, e aí vai, né? A Aline também pode trabalhar com secretárias, claro. Isso é bem importante. Você pode, né, dar mentoria para Oi, as Vale, secretárias. tudo bem? Que bom que você Uhum. está aqui. Uhum. Eu desenhei um projeto para fazer. Eu já trabalhei com secretária, fiz treinamento de secretária também, e eu tenho um projeto pronto para isso também, que a ideia era quando viesse para fazer o presencial, né? Um curso para secretárias. Mas entrou tanta coisa depois dessa mudança do online, né? Que foi necessário focar, né? O que que eu vou focar, o que que eu vou fazer de prioritário, né? Porque foi tanta mudança, né? Tanta adaptação, Nossa, mas mas muitas oportunidades. Eu acho que é isso, né? sim, Traçar muitas. o caminho e abrir uma área nova. Por isso que eu coloquei mesmo esse nosso tema de hoje como um ponto importante. Eu vejo que muitas pessoas querem melhorar, não sabem como, ou às vezes sabem que na profissão podem dar um passinho a mais, não sabem para que lado vão. E eu tenho muita admiração pelo teu trabalho, Aline. Eu acompanho Ah, as tuas obrigada. postagens, vejo que você é uma profissional super séria e dedicada e consciente do teu papel e da tua responsabilidade de se representar muito bem nas redes sociais, que é também uma arte isso. Aparecida está perguntando se o aplicativo é de graça. É de graça. No iPhone ele tem a versão gratuita e a versão paga. E eu estou aqui já fazendo como é que se diz, algumas atualizações nele. Daqui a pouco elas vão acontecer para quem já tem também o aplicativo, tá bom? Aline,
últimas palavras aí, vamos lá. Eu quero só agradecer a você, Cida, pelo convite. É uma honra estar aqui. Passar pelo teu curso foi muito bom, foi muito gostoso. E essa conexão eu acho que é muito legal, né? De nós continuarmos juntos, porque o curso não acabou quando acabou, né? O curso foi a base para começar um caminho, né? Então a gente precisa estar em constante crescimento, em constante aperfeiçoamento, né? E eu convido todos que estão aqui, que têm vontade de crescer e de se aperfeiçoar, que tomem essa decisão de fazer isso, porque isso é uma decisão. Ninguém é incapaz de falar ou nasceu assim travado, que não vai conseguir. Não, é uma decisão e para tudo existe técnica, né? Existe técnica para você fazer conteúdo, para você se posicionar, para você se conectar com as pessoas. Isso depende do teu objetivo, depende do teu propósito. Isso que é importante, né? O que você quer com a tua comunicação? O que você quer atingir? Que pessoas você quer atingir? Quem é você? Qual que é a tua identidade? Então, tudo isso é importante você trabalhar e você entender. Daí você vai deslanchar. Daí você vai entender qual que é o teu porquê. Qual que é o teu porquê de fazer o que você está fazendo. E daí não importa o como, né? O como você só faz, né? Independente daquilo que precisa ser feito. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui. E agradeço a todo mundo que esteve aqui também. Muito obrigada, que seja uma primeira de muitas. E muito sucesso Sim. para você, que teu caminho seja de muita, muita felicidade, que você possa ajudar muita gente. E conte sempre comigo, estamos juntas, tá bom? Olha, amanhã a gente vai ter uma live com a Josi, que quem participou das lives da semana passada viu que ela fez uma transformação durante a maratona e amanhã ela vai contar o que ela fez depois que ela fez aquela apresentação em público, que foi muito show. Gente, então amanhã, 8 horas da noite, espero por vocês. Aline, um bom descanso, porque você teve aí um dia bastante corrido também. Um beijo para todos vocês. Obrigada pela participação, pessoal. Tchau, tchau.